Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos analisar mais uma questão do Enem 2018, o Exame Nacional do Ensino Médio. Desta vez, vamos falar sobre gêneros textuais, e para isto precisamos compreender as características que os textos apresentam em relação à linguagem e o seu conteúdo. Lembrando que o assunto gêneros textuais é algo que precisa ser cada vez mais estudado e compreendido entre os alunos. Esse não é um assunto específico de prova do Enem, que aparece ali em linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas também em outras provas é um assunto importantíssimo de ser estudado e compreendido as suas particularidades. Vamos ler juntos o texto para que possamos verificar se é uma reportagem, um resumo, uma sinopse, um texto instrucional ou uma resenha. A obra aqui mencionada é o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcus Zusak, um autor australiano, e inclusive o livro já foi adaptado para o cinema. Vamos ler o texto. A trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-lo por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro, de crítica e público. O enunciado da questão diz: os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um? Então, nós vamos precisar verificar se é uma reportagem, se é um gênero resumo, se é um gênero textual sinopse, se é um gênero textual instrucional ou se é uma resenha. Então, vamos discutir cada um deles. Anotem aí algumas características importantes para que possamos chegar aí à conclusão de qual alternativa é a correta. Esse fragmento que nós acabamos de ler é uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto? Então vamos comentar aí essa alternativa. Vejam comigo. Há um convencimento de quem está escrevendo? Quem escreveu o texto buscou convencer alguém sobre algo ou contar alguma coisa? Em algum momento, a preocupação é convencer ou somente explicar do que se refere o livro. E o gênero reportagem geralmente são textos mais longos, são textos opinativos e assinados pelos repórteres. E o texto que acabamos de ler não segue essas características. Então, a alternativa A, nós já eliminamos. O gênero textual aqui mencionado nesse fragmento não é uma reportagem. Alternativa B. Esse fragmento é um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida? Vamos ver. Bom, pode ser que o leitor já tenha ouvido falar do Hitler, do livro A Menina que Roubava Livros, então não necessariamente a informação é desconhecida. E um resumo tem como função o quê? Sintetizar as ideias apresentadas em um texto ou capítulos de livro para facilitar nos estudos. E o texto que nós lemos traz um ponto de vista de alguém,
opiniões de quem lê o livro, traz informações adicionais além da história. O resumo, ele somente se preocupa em sintetizar as ideias que estão ali apresentadas. Ele não traz ideias como bastidores, como opiniões. Então, a letra B também não é um resumo. Alternativa C. Esse fragmento é uma sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Bom, não foi impessoal. Ali teve a crítica de alguém dando o seu ponto de vista em relação ao livro. Sim? Agora, a sinopse, qual que é a particularidade dela? Então, em relação a esse tema gênero textual, cada gênero tem uma particularidade. Às vezes é possível confundir. Se nós não ficarmos aí bem atentos às minúcias, aos pequenos detalhes, certamente nós vamos confundir algo a outro. Voltando aí à alternativa C, esse fragmento é uma sinopse, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida? Bom, a sinopse ela apresenta uma visão geral de uma obra sem destacar aspectos particulares. Então, é uma sinopse a resposta? Não foi destacado o aspecto particular, principalmente no segundo parágrafo? A sinopse não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu, e é formada mais com a opinião do verdadeiro escritor. E não é o caso do texto que apresenta na prova do Enem. Então, a alternativa C, já descartamos. Alternativa D. Esse fragmento é uma instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Bom, pessoal, essa classificação, ela entra em textos com gêneros textuais instrutivos, que têm como objetivo auxiliar como fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita culinária, em que mostra ali quantos ingredientes que tem que ser colocado. O texto aqui não mostra como fazer algo. Então, a alternativa D também é descartada. Nos sobrou a alternativa E. Esse fragmento é uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica? Essa é a resposta. E por quê? Bom, a resenha é um texto que serve para apresentar um outro texto. Verifiquem, há uma produção intelectual na explicação do livro. E principalmente, bem destacado no segundo parágrafo, é possível identificar que quem escreveu fez de uma forma crítica, colocou seu ponto de vista. Então, cuidado para não confundir resenha com resumo. Na resenha, é possível encontrar ali uma breve explicação sobre a obra, mas outros detalhes acabam entrando. E aqui entrou o ponto de vista, a opinião de quem leu o livro. É bem costumeiro quando nós queremos ler um livro e queremos conhecer mais detalhes sobre esse livro, sobre um filme, consultarmos a internet ali, e geralmente nós lemos muitas resenhas a respeito. Então prestem muita atenção com esse título Gêneros Textuais, conheça mais a respeito. Nessa questão do Enem foi apresentado o gênero reportagem, resumo, sinopse, instrução e resenha, mas há outros gêneros que é importante que vocês fiquem bem a par. Bom, essa foi a dica. Estudem a respeito dos gêneros textuais, pontuem as particularidades de cada gênero e foco na missão. Até mais.